Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pinto, sou oficial de máquinas da Marinha Mercante do Brasil e eu venho por meio desse vídeo, trazer respostas a alguns comentários que eu tive num vídeo que eu coloquei aqui no YouTube há 2 anos atrás e que ficaram pendentes de resposta, então eu decidi fazer esse vídeo, para respondê-los. Então fique comigo, já deixa sua curtida, já se inscreva no canal e ative as notificações, que assim que eu trazer mais vídeos sobre curiosidades desse mundo embarcado, vocês fiquem de olho aí e dê essa força. Beleza? Roda a vinheta. Bom, essa pergunta ela é muito comum, então eu vou começar por ela, sobre Ciaba e Ciaga. Isso daí é um assunto que eu comentei no meu primeiro vídeo, que são duas escolas principais, que tem de formação para oficiais da Marinha Mercante. Uma fica no Rio de Janeiro e a outra fica em Belém, do Pará. Tem diferença? Se eu me tornar um aluno da IFOM no Rio de Janeiro, será que é a mesma coisa do que eu me tornar um aluno da IFOM em Belém do Pará? Para início de conversa, as escolas de formações de oficiais da Marinha Mercante, ela tem uma grade curricular comum. Então, a mesma grade curricular que você tem no Rio de Janeiro, você terá exatamente em Belém. Então, poxa, então por que, escolher uma ou outra? Na verdade, não tem muito bem essa decisão, O que o concurso faz? Ele deixa as vagas dedicadas ao Ciaba, que é em Belém do Pará, para o pessoal que mora ou que fazem a prova no norte e nordeste do país. Enquanto o pessoal do Ciaga, as vagas são dedicadas às pessoas que prestam concurso ou moram na região sudeste, sul e centro-oeste do país. Então, essa diferença de localização são vagas dedicadas dessa maneira, certo? E o que eu acho, sobre diferença? Então, é uma opinião própria, a partir de vivência com pessoas que foram formadas no Rio de Janeiro. No caso, eu fui formado em Belém do Pará, no Ciaba. Então, vou colocar aqui para vocês algumas diferenças que eu acho comum quando eu venho conversando, com outras pessoas que tiveram a sua formação em outra instituição. A primeira, assim, que eu coloco aqui como tópico é o regime militar. Enquanto você é aluno de IFOM, você é militar da ativa da Marinha do Brasil. Então, enquanto você é aluno, você tem que cumprir as suas obrigações militares dentro da escola. Então, você tem que marchar, você tem que fazer ordem unida, você tem que cumprir horários rigorosos, fazer treinamento físico militar. Você é realmente um militar da ativa. Agora, por que eu estou falando isso? É notável, por meio das experiências das pessoas, que o CIABA ainda é uma instituição que ela é mais rigorosa em questão ao regime militar. Se você colocar na balança CIABA e CIAGA, tem essa discrepância. Os alunos do CIABA têm uma rigorosidade maior na sua formação nesse quesito militar. Enquanto no CIAGA é um pouco mais, que a gente diz solecado, É um pouco mais, não é tão rigoroso assim. Mas ambos têm o regime militar, estudam em regime de internato, só que tem essa discrepância no quesito rigorosidade, da formação. Já que, vale ressaltar, que quando você se forma na Escola de Formação de Oficiais de Marinha Mercante e você termina o seu estágio obrigatório, que a gente chama de praticagem, você se torna civil. Você é desligado da Marinha do Brasil, você se torna oficial da reserva, mas você não precisa cumprir nenhuma outra função dentro das Forças Armadas, a não ser caso seja preciso, em meio a uma guerra, tudo mais. Mas quando você se forma, você pega o seu diploma civil, que ele é válido no mundo todo. Então,
Então você se torna uma pessoa civil. É como se você tivesse estudado numa faculdade normal, civil, né? Então, o seu diploma, você é bacharel em ciências náuticas e você acaba se tornando civil. Então, essa rigorosidade, né, de CIABA, CIAGA, é somente na formação. Então, isso daí não interfere no seu diploma no final do período, né? Outra questão em relação a diferenças, né, entre CIABA e CIAGA, eu trago para vocês sobre a concorrência. O que acontece muito são pessoas da região sul-sudeste do país fazerem provas para as vagas de Belém. Por quê? A concorrência do CIABA ela é menor, né? Então tem essa diferença, né, entre o CIAGA e o CIABA. Então, em questão de número de vagas, por mais que o CIAGA normalmente possui mais vagas, né, para o CIAGA, porém no CIABA a concorrência é menor e, consequentemente, com uma concorrência menor, as notas de corte costumam ser um pouco mais baixas. No mais, eu acredito que esses três tópicos, né, localização, sobre o regime militar dentro da escola e sobre número de vagas e concorrências, eu acredito que são os três tópicos assim que eu elenco como diferentes, né, diferenças entre Ciaba e Ciaga. Mudar um pouco de assunto, né? Vamos direcionar mais em questão a concurso, que foi uma outra pergunta que eu recebi nos comentários, que foi sobre desempenho na prova, tá? No ano que eu passei na prova, eu acertei 50%, exatamente 50% do número de questões da prova. Então, a prova são 20 questões de cada disciplina. As disciplinas são português, inglês, matemática e física. Eu me recordo que eu acertei exatamente 40 questões. Então, eu acertei 50% da prova, né, de português, que foi a minha nota mais alta no concurso. Em seguida veio matemática. E abaixo de 50% eu tirei física. E por último, a minha nota mais baixa foi em inglês. E aí, somando todas essas disciplinas, eu tive um número de acerto igual a 40. Depois vem a nota da redação. E aí a nota da redação ela é classificatória. Se você tirar uma nota muito boa na redação, você sobe de colocação. Então a minha estratégia também foi essa, né? Eu estudei bastante redação na minha preparação, né, para o concurso e eu tive uma nota muito boa, tirei 73%, então eu disparei bastante em relação aos outros candidatos. E eu acabei ficando na colocação para entrar no CIAL, uma colocação muito confortável e boa. Bom, e quanto tempo eu estudei para a prova, né? Para ser aprovado? Não foi do dia para a noite, não foi de primeira. Eu fiz a prova 3 vezes. A primeira vez eu fiz como treineiro, foi quando eu descobri o que era o CIABA, o que era EFON. Então eu falei, pô, eu vou fazer essa prova para testar, né? Como é, pra saber realmente como era. E aí eu comecei a me preparar, estudando pelo edital, por meio de livros, por conta própria, até o dia da prova, e acabei fazendo a primeira vez como treineiro. E a segunda vez, a segunda tentativa, eu já fiz estudando. Eu já estava no meu último ano do ensino médio, e eu me preparei por um curso online, então foi um ano bem puxado para mim, porque eu trabalhava, eu era jovem aprendiz de uma empresa, eu estudava na escola técnica, era o meu último ano de formar na escola técnica, e eu tirava o único tempo que eu tinha à noite, que era para me dedicar para a prova do CIABA. Então eu acabei estudando por um curso online, me somou bastante conhecimento, só que eu fiz a prova e eu não me dei bem. E por incrível que pareça, mesmo eu estudando, né, dessa vez já com direcionamento de um cursinho, a minha nota ainda foi menor do que da do ano que eu fiz como treineiro. E eu fiquei sem entender nada. Então fiquei assim, caraca, então tá, tá pegando pra mim. Aí eu finalizei meu ensino médio e aí eu falei assim, não, eu vou fazer um ano de cursinho, me dedicar totalmente ao Ciaba, porque era o que eu queria. E foi que eu
decidi fazer esse cursinho, né? Então eu dediquei um ano de preparação para a prova e foi um ano que realmente eu tive um resultado bom e suficiente para ser aprovado. A última pergunta que eu venho responder nesse vídeo é sobre quais livros eu usei. Eu vou fazer em ordem cronológica, né, de como eu estudei, para você ter uma ideia mais ou menos dos livros que eu usei. Quando eu comecei para fazer a prova como treineiro, e como eu estudava por meio do edital, eu acabei buscando por um livro específico de física, porque eu não tinha muita facilidade em física, então eu tinha que estudar. Então comecei a estudar pelos fundamentos da física. Eu vou deixar a foto dele aqui no lado. E além da física, eu estudava gramática também, porque era um ponto fraco que eu tinha também. Então eu comecei a estudar na biblioteca por esse livro aqui, que eu vou deixar aqui no lado, certo? Então eu comecei a estudar gramática desde o início, então fui papirando mesmo os livros. Então foram esses dois livros que eu estudei para fazer a prova na primeira vez como treineiro. E daí, no meu segundo ano, como eu comecei a fazer um curso pré-militar já bem direcionado para a prova da EFON, então eu tinha os materiais muito bem direcionados para o concurso. Então não perdia muito tempo estudando por meio de livros. Beleza. Não passei nesse ano, terminei meu ensino médio e aí eu comecei a fazer um curso presencial. Nesse curso presencial, novamente, eu tive um material bem direcionado para o concurso da EFON, então, novamente, não perdia muito tempo para estudar por meio de livros, e aí eu mudei um pouco a estratégia. Eu tinha outras dificuldades, na verdade, né? Nesse meu terceiro ano, eu digo que eu comecei a lapidar, né? Eu já tinha basicamente 2 anos estudando, então esse terceiro ano foi mais questão de lapidação, né? Então eu estudava pelos materiais do cursinho que eram bem direcionados. Em contrapartida, eu estudava em livros somente os conteúdos que eu estava tendo dificuldade, né? Os melhores livros que eu me recordo que eu estudei foi o Matemática Elementar de Trigonometria. Poxa, era uma matéria que realmente caía na prova do Ciaba, eu errava, porque eu era muito ruim em trigonometria. Então, eu estudei bastante trigonometria pelo Fundamentos da Matemática Elementar. O outro livro foi de Fundamentos da Física 2. Então, eu tinha muita dificuldade com a Física 2 e eu acabei ganhando, né, esse livro de um amigo meu. E eu estudei muito por ele, muito mesmo. Então, os livros foram esses daí que eu coloquei no vídeo. Eu vou colocar eles na descrição, os links, para ser mais fácil de você achar se você quiser procurar na internet. No geral, as perguntas foram essas, né? Se você tem mais curiosidade, não somente em questão de concurso, mas se você tem curiosidade sobre a profissão, sobre como é trabalhar embarcado, você pode estar comentando aqui embaixo se vocês querem algum assunto específico de vídeos, você pode também sugerir aqui embaixo. E eu novamente peço para vocês, dê o seu like, se inscreva no canal, que eu vou estar fazendo mais vídeos como esse aqui, porque o conhecimento a gente tem que passar, beleza? Então valeu, até a próxima.